Eu faço uns três. Eu mostrei aqui algumas coisas que eu desapeguei, mas em relação a cadernos. Eu tenho feito um destralhamento, digamos assim, desde que eu decidi ser minimalista, mas ainda falta muita coisa e é um processo, né? Enfim, e uma das coisas que eu tenho muito é justamente cadernos, que eu tenho muito. E eu já desapeguei de muitos cadernos já. Essa semana joguei fora, acho que uns 4 ou 5 cadernos que eu tinha. Às vezes eu acho engraçado, porque às vezes eu guardo algumas coisas, achando que meio que com um certo apego. E aí depois, quando eu vou fazer o destralhamento de novo, eu percebo que não faz nenhum sentido ficar me apegando a certas coisas. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo alguns cadernos que eu vou me livrar, né? Apesar de que eu já destralhei uns 4 ou 5 cadernos e joguei fora essa semana mesmo. Alguns eu acho que é legal mostrar, ou não sei. Aí vai depender de cada pessoa, né? Mas como eu particularmente eu gosto de assistir, de consumir assim conteúdo mostrando cadernos, mostrando como as pessoas usam, né, utilizam os cadernos, eu acho interessante, né? Mas enfim. Então eu vou mostrar algumas páginas de alguns cadernos que eu vou jogar fora depois de gravar esse vídeo. E eu já vi que tem alguns outros cadernos que eu tenho que eu também vou jogar fora. Mas como eu tô precisando de algumas informações que tem nesses cadernos, eu não vou jogar fora agora, né? Então eu preciso me organizar para pegar certas informações desses cadernos para poder jogar fora. Mas esses aqui eu não vou precisar. E aí eu vou mostrar algumas páginas. Perdoem a luz do vídeo, porque esse modo selfie eu não consigo bloquear a luz. Enfim, não sei porquê, mas eu tô com a luz ali do sol e eu coloquei um abajur desse lado de cá para ele não variar tanto, mas tá variando muito. E eu tenho essa caixa aqui. Essa caixa eu ganhei alguns produtos da Granado, que a minha prima e minha tia me deram há um tempo atrás. Há muito tempo atrás, na verdade. E eu guardei a caixinha. Eu amo essas caixinhas em metal. Eu tenho duas. Tenho uma essa e tenho outra. Eu acho massa. Pra guardar, pra conservar algumas coisas, assim. E eu guardei aqui. Tinham outros cadernos, né? Que eu joguei fora. Mas, basicamente, aqui tem 6 cadernos aqui. Alguns são mais antigos que outros, obviamente. Mas, por exemplo, eu tenho entre os que eu tenho aqui, 4 foram de bullet journal. Esse eu gosto muito da capa, eu acho que foi por isso que eu guardei ele por mais tempo, assim, porque eu gosto dessa capa. Mas, assim, muitos projetos que eu comecei não fizeram mais sentido pra mim ao longo do tempo. E eu tenho uma mentalidade hoje em dia um pouco mais minimalista, digamos assim. Fui progredindo, digamos assim, na minha mentalidade. Hoje eu sei filtrar um pouco mais dos projetos que eu vou levar pra frente. Até porque a gente vai ficando velho e vai percebendo que o tempo passa rápido. Tem um caderno pequenininho aqui também. Não vou mostrar todas as páginas. Eu sempre fico muito receosa de mostrar algumas coisas porque são coisas muito pessoais. Por mais que seja, por exemplo, um bullet journal que tem
registros de hábitos ou, enfim, coisas do dia a dia, enfim, coisas mundanas. Então agora eu vou mostrar os canais pra vocês. That's it, baby. Então, basicamente, bom, esses cadernos que eu me livrei foram 4 bullet journal, que teve até um ou dois que eu utilizei por 2 anos, mas eu separava um caderno para um planejamento mais anual, né, e mensal, e um outro que era diário, né, uma coisa mais diário e semanal. E então eu separava um bullet journal por ano. Eram 2 cadernos, no caso, né, que eu fazia planejamento. Então, cada um tinha 2 cadernos para planejar a parte, né, o diário, né, a parte diária, assim, todos os dias, os hábitos e as tarefas diárias, né, no caso, a agenda e etc. O semanal também, e tinha um outro que era justamente o mensal e o anual. Então, eu usava os 2, né, basicamente. Então, eu dividia dessa forma. Hoje em dia, eu uso apenas um, porque ao longo do tempo tiveram coisas assim que eu consegui automatizar, não sei se essa é a palavra, mas assim, eu consegui discernir algumas coisas e me planejar com mais eficiência, né, com mais essência e mais eficiência. Então, hoje em dia eu só utilizo um. Eu faço um caderno um pouco mais grosso, né? Um pouco com mais páginas. E daí eu realmente utilizo um caderno apenas durante o ano inteiro. E eu uso também o Trello, também hoje em dia, né? Já faz um tempo já que eu também utilizo o Trello. Mas com a mesma mentalidade, assim, de usar o sistema Bullet Journal e o sistema GTD, Getting Things Done, né? Então, eu uso o Bullet Journal, um caderno, e o Trello, que é um quadro no Trello que eu tenho, né? Basicamente isso. Então, eu me livrei aí de 4 cadernos, que foram mais ou menos durante 2 anos, que eu utilizei.
Um outro caderno foi um caderno que eu fiz para o meu aniversário, para que as pessoas escrevessem uma mensagem para mim. Eu coloquei algumas coisas também, como embalagem, né, de presente, essas coisas, etiqueta, enfim, alguns mimos, né, que eu ganhei de aniversário. Algumas pessoas escreveram, né, mas sobraram algumas páginas assim em branco. Então, depois eu vi que não faz sentido nenhum, acho tão. Achei desnecessário fazer isso, sinceramente, no meu aniversário. E gostei da mensagem que o meu pai deixou. Então, pra mim, acho que valeu a pena por causa disso. Gostei, sim, das outras mensagens, né? Mas são mensagens mais genéricas, digamos assim. Eu tenho um carinho por todo mundo, né? Não tem nada... enfim... Obviamente que eu gostei, mas eu acho que eu meio que forcei as pessoas a escreverem, né? Com essa ideia maravilhosa. Mas, enfim. O outro caderno, teve um outro caderno que eu fiz, não sei, eu ainda não entendi, até hoje eu não entendo por que eu fiz esse caderno, mas é um caderno que tem uma capa muito bonita, que eu particularmente achei a capa muito bonita, e guardei por muito tempo, mas o conteúdo em si não tinha nada demais. E, enfim, ele ficou meio perdido, com o uso meio sem sentido. Enfim. E aí não fez sentido eu continuar com esse caderno. Um outro caderno. Na verdade, eu tinha um bloquinho, né? Um bloquinho que eu fiz, que eu usei como placebook. Hoje em dia, eu ainda tenho como placebook, mas eu uso pouco. E eu tenho como placebook digital, digamos assim, no Google Drive. Então, eu ainda uso como placebook no caderno, sim, mas não tanto quanto eu usava antes. Mas de qualquer forma, também foi um bloco, um caderninho que meio sem sentido. Tão sem sentido que eu deixei de usar. E o conteúdo também não me fez. Não fez nenhum uso, assim, não teve nenhum. Eu não sei. Não sei explicar, meio que se perdeu. Não teve. Não entendi. Enfim. E um outro caderno, que é um caderno, é um A7, um tamanho A7, que é um caderno bem pequeno, que dá pra colocar dentro de qualquer bolso, assim, de calça, de short. Eu acho legal ter um caderno assim, pequeno, porque é um caderno de bolso, de fato, né? Ele realmente é menor do que um caderno de bolso que geralmente se vende nas papelarias, então ele é menor ainda. E eu acho legal. Eu usei como um rascunho. Foi um caderno que eu usei como um rascunho e eu anotava algumas coisas novas, assim, de vocabulário, de inglês. Eu acho que eu tava lendo um livro, se eu não me engano foi Moby Dick. E tinha muitas palavras, assim, muito vocabulário que eu não tinha ideia. E aí eu anotei nesse caderno algumas palavras também. Então, né? Foi um caderno de rascunho que eu usei, né? E é isso. E caderno de rascunho, depois que você termina, né? Depois que você já preencheu ali todas as páginas assim do caderno, você pode jogar fora direto, né? Caderno de rascunho não é para ter nenhuma informação importante que você possa usar, que você precise utilizar depois, né? Esse não é o lugar correto de você utilizar o caderno de rascunho.
E então o caderno de rascunho, ele é um caderno de fato para você, que você sabe que você vai jogar fora, né? Como o Playbook já é um caderno que você vai utilizar por mais tempo, são informações que você vai guardar, de fato, são conhecimentos, né? São ensinamentos, são cursos e aulas que você fez, é, é um material que você vai realmente, de fato, guardar. E o bullet journal não é aquela coisa que fez sentido ali durante o uso, né? Foi muito bom você usar durante esse tempo. É bom você guardar por mais um tempo, digamos. É bom você guardar o bullet journal de determinado ano, durante 2 anos ou 3, né? Depende. Porque pode ser que você que você precise utilizar algumas informações de anos anteriores, né? Possa ser que você realmente precise, né? De coisas, de anotações que você tenha feito, que são importantes, que você poderia reutilizar, né? Eu acho que faz sentido guardar durante um tempo, mas não tanto. E depois, né, esses cadernos, esses bullet journal mesmo, eles já têm mais de 3 anos já que eu tinha utilizado, né? O mais antigo, se eu não me engano, foi de 2017. E o mais novo, eu acho que foi de 2020. Faz sentido guardar um bullet journal durante um tempo, mas depois acho que é válido jogar fora, porque é espaço, né? E é poeira também, né? Poeira. Eu fiquei com rinite depois de pegar esses cadernos. Graças a Deus eu me desapeguei. E eu me sinto um pouquinho mais leve depois de ter jogado fora. Terão outros também que eu vou pegar algumas informações e depois eu vou jogar fora também. Hoje eu tô com um consumo, digamos assim, mais consciente. Até as minhas ideias estão, tipo, mais essencialistas, digamos assim. Não estou tendo... Tô tendo ideias, mas estou sabendo organizá-las com mais... Tô sabendo filtrar mais. E eu tô sabendo organizar muito melhor os meus projetos. Então, tem coisas que não fazem sentido escrever também. E é isso, basicamente. Espero que você tenha gostado, né, do tour pelos cadernos. E até a próxima. Fiquem que terão... Eu vou mostrar cadernos que eu vou fazer. Eu vou mostrar outros cadernos também. E esses são os meus cadernos, né? Mas eu faço cadernos para outras pessoas. Então, eu vou mostrar cadernos que eu faço para outras pessoas. E, basicamente, projetos mais elaborados, inclusive. Porque quando eu faço para mim, é uma coisa. Quando eu faço para outra pessoa, é outra coisa. E é isso, basicamente. Até mais. Até a próxima. Goodbye, blue sky.